Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora desta conversa, Alexandra Zanella. Vou fazer um questionamento aqui, meus amigos. Você já reparou na quantidade de opções disponíveis nas prateleiras dos supermercados? E quem nunca pegou a embalagem errada e só percebeu depois quando chegou em casa? Agora, eu te convido a fazer um exercício ainda mais profundo. Imagine como é a experiência de ir ao supermercado para as pessoas cegas ou com baixa visão. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, o IBGE, 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. Gente, estamos falando de 18% da população. Deste total de 18%, 6,5% apresentam deficiência visual severa. E este é um dos temas que vamos tratar hoje. Com o objetivo de ajudar esse público enorme e que sofre bastante com muitas coisas, 3 amigas lançaram uma proposta simples, intuitiva e sem custo para o usuário. A Alia Inclui. E eu já conto tudo para vocês em detalhes, até mesmo porque as fundadoras ganharam recentemente um cheque muito bonito num grande evento de inovação que temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu quero dar as boas-vindas para a cofundadora e CEO da Alia, a Tatiana Duarte. Seja bem-vinda ao Plano de Voo, Tati. Que bom te receber aqui, ainda mais para explicar melhor sobre esse projeto tão incrível e tão inclusivo. Olá, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade de a gente estar falando mais sobre um tema que a gente é apaixonado, que é acessibilidade e inclusão. Então, só posso agradecer mesmo esse momento aqui, esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tenho certeza. E Tati, antes de contar a história do cheque, que eu tenho certeza que os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo estão ansiosos para ouvir isso e aprender com vocês como conquistar uns cheques desse, que quem empreende sabe bem da necessidade. Eu queria que tu nos contasse que relação tem essas 3 amigas aí e como é empreender em 3 amigas. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente sempre brinca, né, que amizade, negócios à parte, mas quando a gente é amigo de quem a gente tá do lado ali no trabalho é melhor, né? As coisas fluem melhor. O nome das suas sócias? Caroline Dall'Acqua, nossa diretora técnica, mulher com deficiência visual, funcionária pública há mais de 15 anos. E Débora Rossati, nossa diretora jurídica de compliance, mora em São Paulo, então importante para nós também, né, tá lá no centro. E a Débora, sim, já conheço há bastante tempo, ela estudou comigo no 2º grau, então somos amigas de longa data. Se no 2º grau, vocês percebem que aqui a gente já faz um tempo que concluiu, eu entendi na hora. O atual ensino médio... Me entreguei! Mas eu também fiz 2º grau. As nossas rugas lindas não escondem, né? Histórias de vida. Histórias de vida. Não tinha nem o 9º ano ainda, né? Imagina! Bom, e a Carol, eu acho que dei pra contar como eu conheci a Carol. Tem que contar um pouquinho de como começou a Alia também. Por favor. Né? Bom, eu sou... Isso tudo que tu me apresentaste ser. Eu sou também mãe da Isadora, né? Sou de 7 anos. Sou empreendedora. Tenho um outro negócio que é a Strategy, inteligência de mercado. E aí, na Strategy, a gente atende empresas, né, indústrias, empresas de serviço, enfim, consultoria empresarial. E aí, em determinado momento, um cliente da Strategy me procurou, querendo colocar braille nas embalagens. E eu sempre brinco que consultoria não é pitaco. Então, quando a gente quer dar uma consultoria, uma mentoria, enfim, a gente tem que ter propriedade de fala, né? E aí, eu fui estudar um pouco mais sobre isso, acabei me deparando com uma realidade que depois a gente pode até aprofundar mais, mas que de pronto já me pareceu não inclusiva, porque o Braille, em virtude da área necessária para aplicação, do alto custo com a impressão em alto relevo, ele inviabiliza muitas vezes a comercialização desses produtos, principalmente se a gente está falando de embalagens plásticas. E aí na ocasião, fiz orçamentos com empresas para colocar Braille na alto relevo. Vou te dizer que eram pelo menos uns R$190 a etiqueta. Isso, dependendo do produto, não tem como fazer. Impossível.
E aí eu disse, bom, tenho que entender um pouco mais. Eu tinha uma startup com meu ex-marido na época, e eu estava já em contato com algumas ferramentas de acessibilidade para sites, enfim. E comecei a refletir sobre a importância de tu teres a audiodescrição, né? Descrição por voz de produtos, aí de uma forma completa, porque o que acontece? Geralmente as marcas acabam colocando só a marca e o tipo de produto. E eu disse, não, mas peraí, antes eu nunca tinha sido impactada por essa demanda, também nunca tinha olhado, não tinha prestado atenção, né? Eu disse, não, mas isso não é inclusão. Como é que eu vou escolher só dizendo que é a marca? E a informação nutricional, e os ingredientes, que são super importantes. Né? Mais importante ainda, se eu tenho alguma restrição alimentar, como é que eu faço para impactar a população cega de baixa visão, tendo em vista que o nosso marketing ele é extremamente visual. Como é que eu impacto uma pessoa para ela comprar e desejar consumir o meu produto, né? Sem ter o apelo visual. E aí, até lembrando de marketings de grandes empresas antigas, né? Coca-Cola, né? Isso morreu, eu não vejo isso, não tenho contato. Mas, bom, eu brinco também que a Alia, na verdade, não começou numa garagem. Eu espero que um dia a gente seja grande o bastante para contar essa história, mas muito mais do que grande, impactar um grande número de pessoas, né? Mas sim, num salão de belezas. E aí... Como assim? Foi assim, num sábado de manhã. Eu já estava prestando atenção nisso, já tinha visitado alguns institutos, né? Em Caxias tem o INAVE, por exemplo, que é o Instituto de Audiovisual. E tinha me conectado um pouco mais com esse universo. E aí, no sábado de manhã, eu fui fazer minhas unhas lá e foi a primeira vez que eu enxerguei uma pessoa cega. Acho que eu já podia, com certeza, ter olhado várias vezes, mas não tinha enxergado, vai além, né, do olhar, né? E entra a Carol com a sua bengala, ainda não existia a cão-guia Engá dela. E eu sou assim, sou falante, né? E chamei, eu acho que tentei quebrar ali um estigma social também, chamei ela para conversar, né? Sentei do lado dela e comecei a perguntar como é que era a vida dela, me apresentei, né? Eu disse, eu sou a Tati. Carol, me conta um pouco mais como é que é o teu dia a dia, como é que tu vai no mercado. E a Carol foi fantástica, assim, porque ela... Não eu imagino que não seja fácil para uma pessoa com deficiência visual ou outras deficiências ter que a todo tempo falar sobre isso. Sim. Não às vezes por uma questão de luto, tá? Dependendo da fase que a pessoa tá, até ela aceitar essa condição, né? E aprender a viver com isso. Mas às vezes porque é repetitivo demais. Toda hora tem que ficar explicando, não, a cor da minha bengala significa que eu sou cega. Não, a cor da minha bengala é porque é baixa visão. A cor da minha bengala é surdo-cego. As pessoas não têm conhecimento mínimo. Falta letramento, né? Exatamente, falta o básico, né? Pra gente conviver, pra essas pessoas conviverem de forma digna na sociedade. E aí eu lembro até que eu brinquei, eu disse, tá, mas vem cá, como eu já sabia da história do plástico, eu perguntei como é que tu faz pra comprar aquele produto que é numa embalagem pequenininha, assim, de plástico, né? Que às vezes tem na farmácia, no supermercado. Por quê? Porque era de plástico, eu já sabia que não dava pra botar plástico dentro. Também tem que ter o direito, a liberdade de escolher o produto que tu quer. Né? E tem várias variações, né? Tem variações ali de produto. Tem. E ela deu risada e eu disse, bom, Carol, acho que a gente pode se ajudar. E aí, de pronto, já trocamos telefone, já me passou filmes com audiodescrição pra eu assistir, pra eu começar a me conectar com isso. E ali começou a surgir a nossa amizade. E é onde eu acredito, né, que surgiu a Alia. Porque foi quando eu conheci a Carol que eu disse, tá, eu tenho a validação, agora eu consigo ter próxima a mim essa realidade, consigo ter a empatia necessária, o conhecimento, e vamos lá. E aí começou a Alia dessa forma, então, no salão de beleza. Aí a gente foi evoluindo em termos de muito focado na experiência do usuário, né? Em que ano isso? 2019. Tá. E a Débora, que eu já conhecia, estrategicamente falando, a gente também percebeu, não só como uma excelente profissional, mas a importância de a gente ter esse pé no compliance, né? Na parte jurídica compliance, porque é uma empresa de inclusão, ele é o pilar social, o ESG, que tanto se fala hoje nas empresas, né? E a Débora, desde primeiro momento ali, super apaixonada já com a ideia, apostando, comprando, e aí foi que se constituiu o nosso time de fato, né? Então, orgulhosamente, né, somos uma startup fundada por 3 mulheres, e aí com um produto, né, que tem um potencial de escalabilidade, um potencial global, inclusive, pra gente impactar e transformar a vida de muita gente, então... O mercado está gigante, né, pra isso, a gente parar pra pensar, porque... A gente vê pouquíssima acessibilidade, né? Em todos os sentidos. Você veio falar aqui, né, de audiodescrição. Faça um questionamento para quem está nos ouvindo. Quantos filmes, quantas séries você assistiu com audiodescrição?
né? Não é comum, a gente ainda está iniciando um trabalho que já devia estar muito avançado. O que significa ALIA? A ALIA significa acessibilidade, liberdade, inclusão e autonomia. Ah, vocês juntaram palavras que fazia sentido para construir o nome da empresa. Exatamente. E até, eu acho que é legal comentar, acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, se a gente for procurar lá no dicionário, fala sobre fácil acesso. Não é um termo, uma palavra ligada diretamente à deficiência, alguma deficiência, né? Então, quando a gente vai utilizar um aplicativo no nosso celular, um iFood ou qualquer outro, a gente quer buscar informação rápido, quer que seja fácil de utilizar. Então, por isso que a gente acabou abrindo o espectro da ALIA, e hoje ela não é só uma ferramenta de acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência visual, mas a gente abrange outros públicos, pessoas 60 a mais, não alfabetizadas, pessoas com dificuldade de leitura, a gente está falando de 80 milhões de brasileiros, né, que tem alguma dificuldade de leitura. E se a gente falar da ALIA como uma ferramenta de marketing, porque no momento que eu dou fácil acesso ao meu produto, aí eu consigo impactar 214 milhões de brasileiros. E aí colocar dentro dessa plataforma informações além do rótulo. Então eu posso colocar informações ali que são, sei lá, links de receita. Eu tenho uma das empresas aliadas, é a Casa Valduga, e eles fizeram questão de fazer isso. Então quando a pessoa acessa o rótulo, né, pelo aplicativo, ele vai ter várias informações ali que facilitam a experiência de compra e de consumo, não olhando somente para o público com alguma deficiência ou dificuldade de leitura. Então, acho que essa foi a grande sacada também, quando a gente começou a perceber que, bom, talvez o público seja maior do que a gente até imaginava no começo, mas sempre sem perder a essência, né, porque a gente foca muito na experiência do usuário, o aplicativo tem que ser simples, tem que ser fácil de utilizar, rompemos a barreira de ter que fazer cadastro, legal isso, para poder, né? Então, ela é uma plataforma colaborativa também, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre produto, né, então todos nós podemos inserir informações básicas de produto lá dentro. Então, sempre focando nisso, no fácil acesso. Muito bom. Então, vamos falar um pouco desse produto aí. Me conta como é. É um aplicativo? É um site? O que eu faço? A Alexandra usa óculos, não consegue ler aquela letra miudinha dos rótulos, tenho alergia. Serve para mim o teu produto também. Como é que funciona? Bom, então a ALIA tem um aplicativo próprio. Esse aplicativo, ele descreve por voz as informações cadastradas. Essas informações são cadastradas pela empresa de forma completa e customizada. Então, por isso que é possível preencher, né, informações além do rótulo físico. Ele, como eu falei, é um aplicativo colaborativo. A ideia é que a gente tenha e fortaleça cada vez mais a nossa rede de aliados. A gente chama os aliados... empreendedores, procurem a Tati. Os nossos aliados, tanto pessoas jurídicas, que são as empresas que contratam o nosso serviço, como pessoas físicas, né? Eu, você, todos nós, a gente está lá num restaurante e a gente soube da ALIA, escaneou, muito simples, baixei o aplicativo, tentei escanear, vi que não é um produto cadastrado, faz um cadastro básico, em 72 horas a gente faz a curadoria e lança ele no aplicativo. Mais por uma questão até de curadoria mesmo, para ver se não tem algum termo errado, enfim. E notifica a empresa, né, daquele produto, para que ela saiba que o produto foi cadastrado, que ela também pode ser uma empresa aliada, e aí levar mais informação para os consumidores, né. E aí, por outro lado, sim, ele é um aplicativo gratuito, né, então o usuário não é penalizado, eu sempre tenho muito isso, né, a gente não penaliza o usuário, a gente cobra de quem pode pagar. E são as marcas, que elas usam isso como uma ferramenta também para seu branding, para posicionamento, enfim. E aí a gente tem, então, as empresas aliadas, por outro lado, que contratam o nosso serviço, eles pagam uma mensalidade de acordo com a quantidade de produtos cadastrados na plataforma, né? Essa plataforma é um ambiente desktop, na verdade, que ele vai lá e vai cadastrar, né? Então, bem simples. Bem simples. Ele é fácil de utilizar. A gente também tem um setup de implementação para as empresas, quando são volumes maiores, né, de produtos. Então, a gente automatiza esse preenchimento. Em termos de produto, é isso. A gente hoje está também dando um próximo passo, que é a inclusão no varejo. Então, a gente hoje tem a terceira maior rede varejista de supermercados do estado, que é a Rede Andreassa, já como aliada. A ideia é que daí a pessoa com deficiência, né, o usuário, ele utilize a mesma plataforma que a gente utiliza para as marcas na experiência do ponto de venda. Só que ao invés daí de ler um código de barras, ele lê um QR Code da ALIA ao chegar no estabelecimento, e ele igualmente, assim como por seções, né, vai ser feita a leitura, ele vai identificar por seções do supermercado, por corredores, onde que estão, sabe aquela plaquinha que tem na ponta da gôndola, Sim. dizendo que tem? Então, eu já começo a dar um pouco mais de autonomia, porque a gente está falando de milhões de pessoas hoje
E aí eu vou falar aqui de todas as deficiências que ficam literalmente enclausuradas dentro de casa, que não conseguem frequentar um supermercado ou varejo de forma geral, né, com dignidade. Pessoas que não... A nossa sociedade, as nossas cidades não são preparadas para acolher essas pessoas. Não. Né? E aí até eu quero aproveitar e lembrar que existe uma legislação, né, que garante à pessoa com deficiência acesso a produtos e serviços de tecnologia assistiva, inclusive, para maior autonomia e qualidade de vida. Então, a lei existe, mas a gente vê muito aquela coisa, se eu não for penalizado, se eu não tiver uma multa, então eu não vou fazer. A gente está entrando e está tentando acionar para a gente tornar isso um projeto de lei, independente da área, né? A gente gostaria que realmente evoluísse um projeto de lei. Uma questão social. Uma questão social, para que as empresas atentem para isso. Como vários outros assuntos na nossa sociedade, a gente demorou às vezes anos para começar a falar sobre isso e depois a gente aceitou e beleza, agora isso faz parte do cotidiano. A inclusão precisa, e eu entendo que agora é o timing. Porque a gente tem grandes empresas listadas na Bolsa, falando muito em ESG, fazendo em CSR. Essas 3 letrinhas, né, que a gente fala tanto por aqui, ESG, a acessibilidade passa completamente por isso e impacta no lucro, impacta na possibilidade de compra, de parceria com empresas grandes para os menores também. Exatamente. Então, a gente percebeu a oportunidade nisso, na verdade. Bom, vamos unir o útil ao agradável. Se a lei não foi o bastante para que a gente atentasse para isso enquanto indivíduos, enquanto empresas, e se a gente falar a língua da empresa? E não de uma forma, não de má fé, mas usar para que... Bom, como é que eu consigo agregar valor para os dois lados? Como é que eu posso fazer com que uma empresa impacte uma parte da população que hoje não tem informações sobre aquele produto, mas também leve acessibilidade para as pessoas. Então, dessa forma. Outra coisa legal de comentar no aplicativo é que tem 2 formas, né? Então, a empresa foi lá, colocou as informações na plataforma. Eu, usuário, acesso o aplicativo, já na primeira tela clique para escanear o produto. Eu não tenho que fazer cadastro nenhum. Tu escaneia que parte do produto? Ele vai te orientar, ele lê o código de barras. Entendi. A gente fez muito estudo por imagem, isso por ser uma startup, acho que isso é legal contar. Mas o produto ideal. O produto ideal é o que funciona, eu sempre falo, né? Ele tem que funcionar. Tem que ter funcionalidade. E às vezes é o simples. Até no próprio Gramado Summit, um jurado da banca me questionou sobre isso, né? Que a empresa em que ele trabalha, um grande grupo empresarial, já tinha tentado fazer por reconhecimento de imagem e tinha dado alguns problemas nessa jornada ali. Mas a gente viu que o que o nosso aplicativo faz? Abrir a câmera, ele não identificou o código de barras, ele está extremamente eficiente, funcional, rápido. Ele vai te dizer, código de barras não localizado, vire o produto. A pessoa vira o produto e pegou de cabeça para baixo, na diagonal, não importa a posição que tiver, ele vai ler e já vai trazer em tela. Então, a partir do nome do produto, virar ele, deixar o código de barras ao contrário, ele vai ler também. E aí, quando a empresa cadastra as informações do produto na plataforma, ele cadastra por sessões. Por que isso? Para que eu dê autonomia. Lembra uma das palavras da Alia? Eu tenho que ter a liberdade de poder escolher a informação que eu quero ler. Eu não preciso ouvir texto corrido, diferente de outras ferramentas de acessibilidade que não tem esse foco de produto. E agora eu vou provocar reflexão aqui. Por Vocês favor. imaginam como é para uma pessoa com deficiência visual acessar uma bula de remédio, por exemplo? Ela precisa ler um texto corrido. Ainda que ela vá no Google, digite bula do medicamento e tal, ela vai ter que ler um conteúdo gigante. E às vezes ela não quer ler tudo, ela quer simplesmente ver posologia ou quer ver contraindicação. Então, por essa razão, quando a gente trouxe para a Alia essa liberdade de escolher a informação que eu quero acessar. Quando a pessoa está com o recurso de acessibilidade ativado no celular, ele faz um gesto de varredura, com 2 dedos para o lado, ele vai passando, história do vinho, história do produto. Não quero isso aqui. Informação do... também não quero saber. Quero saber ingredientes. Beleza. Aí eu vou escutar inteiro. Então, ele tem essa liberdade de escolher o que ele quer, porque quando nós, videntes é o termo correto, vamos ao supermercado, a gente também escolhe, não escolhe? Completamente. Se eu não quero olhar, eu vou passar. Então, como que eu consigo preservar ao máximo ou elevar ao máximo a experiência de uma pessoa com deficiência visual para que ela, né, tenha essa experiência da mesma forma como uma pessoa que enxerga? E aí, nessa nossa jornada, a gente também acabou inserindo um botão play. Isso é bem importante. O que é o botão play? Quando eu tenho o recurso de acessibilidade do celular nativo ativado, ele vai ler, a voz vem dali e ele já vai percorrendo. Quando a gente abriu o espectro
para outra parte da população que não utiliza recursos de acessibilidade, e aí como é que eu faço para ouvir a informação? Então, hoje, quando eu entro no aplicativo da Alia, se o recurso está ativado, não aparece o botão play. Se o recurso não está ativado, aparece um botão lá no início, você clica e ele começa a ler também as informações. Para a gente atingir esse público que não usa o recurso de acessibilidade, porque às vezes, penso na minha avó, né, sempre. Sim. A avó não enxerga bem, né, mas a avó não usa recursos de acessibilidade do celular. Ela usa só a fonte grande, ela demora um pouquinho, aproxima ali. Pra ela, fantástico, porque daí ela clica e vai escutar. Mas é só aquilo, tu não obriga o usuário a acionar a acessibilidade, transformar toda a experiência do usuário dele com o smartphone, a gente iria embora, né? Exatamente. Nós, os videntes. Exatamente, porque aí tu tá obrigando ele a... E aí, de novo, experiência do usuário. Senão tu tem uma evasão. Gente, a gente fala um monte aqui, mas às vezes o pequeno empreendedor e a empreendedora, às vezes não está tão por dentro, assim, de algumas terminologias, que a gente que trabalha com isso está mais acostumado, mas vocês já devem ter visto por aí essas duas letrinhas, UX, UX, experiência do usuário, gente, que é o que define, faz os estudos que define, por exemplo, e onde fica determinado botão, se o botão é quadrado, redondo, tudo isso, gente, não é do instituto aquele Vozes da minha cabeça, né, Tati? Isso tudo é base de pesquisa, com muita ciência, com muito estudo e muito vivo, porque o humano muda rapidamente comportamento, né? Isso tem até as bases. Eu sou profissional de marketing e adoro estudar neurociência, né? Aí, a neurociência tá em todas, né? Neuromarketing. Exatamente, o neuromarketing é aplicado, literalmente, na experiência do usuário, né? Que é quando que eu, para o movimento de voltar ou de sair de uma tela, porque às vezes o botão tá ali, a pessoa só não conseguiu acessar ele ou visualizar ele de uma forma, então é isso, né? É eu fazer muito teste, muita pesquisa, muito... A gente fala esgotar, estressar o software, né? Ou o aplicativo. Estressar ele ao máximo, botar muita gente usando, né? Para poder fazer a crítica e... Opa, isso aqui a gente vai mexer, então... Aí, baseado em dados, né? Eu sempre digo. Probabilidade de acerto, probabilidade de erro e muito desprendimento, né? Das crenças ali de que, eu sei o que eu tô fazendo. Não, tem que estar aberto para aprender. Às vezes, mas não tá bonito. Isso aconteceu muito no começo. Mas o aplicativo não é bonito. Agora ele tá lindão, né? Mas no começo, as pessoas que enxergavam o aplicativo diziam, mas não é bonito. Mas não é beleza. Mas não é para ser bonito, ele é para funcionar. E aí depois, mas peraí, não é para ser bonito, é para funcionar. Mas se estão falando... Quem sabe eu dou uma olhadinha para isso. E aí, beleza, então vamos fazer um aplicativo bonito, por mais que a pessoa com deficiência visual não enxergue o que está em tela. Vamos fazer um aplicativo amigável também para quem enxerga? Ótimo. Então a gente melhorou o público. Exatamente. Que sacada isso. Tá, e me fala um negócio. Tu é do marketing, temos uma funcionária pública e uma advogada? Isso. Nenhuma desenvolvedora, né? Tem, mas nossa equipe, essa nossa equipe... Vocês foram montar a equipe lá no início. Exatamente. A gente começou, nós somos as 3 sócias da empresa hoje, nós começamos com um desenvolvimento terceiro. Então, contratamos uma pessoa, um freelancer, para começar a desenhar as telas, Tá vendo, né? gente? Como dá para começar de várias maneiras. Às vezes a gente não tem, né? Tem uma boa ideia, às vezes não tem grana para montar uma equipe, né, Tati? Vocês foram pelo caminho de terceirizar, enxugar custos. Isso aí. Para pelo menos iniciar e fazer rodar. Isso aí. E aí, claro, a gente foi segurando as pontas de tudo com capital próprio, né? Então, nosso trabalho... Sem investimento. Então, eu falo que eu acho que essa é uma... Quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz e a gente acredita como empreendedor que a nossa solução, independente do público que vai atingir. É um público para 100 mil pessoas? Para 500 mil pessoas? Para 1 milhão, 2 milhões, 200 milhões? Não importa. Tem espaço para todo mundo no mercado, né? Mas a primeira coisa é tu acreditar. E não desistir. A gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui sobre o ciclo do sucesso, né? Isso. Sobre o potencial, a ação, o resultado e a crença. Se a gente não tomar uma atitude, não ir para o segundo passo, tenho o potencial, mas não tomo atitude, eu também não vou ter resultado e vou continuar acreditando que eu não sou capaz de empreender, não sou capaz de começar meu próprio negócio. Então, nesse movimento ali de contratar uma pessoa externa e pagando do nosso próprio bolso, é porque a gente acreditava. Chegou num momento que a gente viu, agora a gente já validou, já saiu um primeiro semi-MVP aqui. Agora nano MVP. O nano MVP. Então, aí sim, hoje a gente tem uma joint venture com a nossa programação.
pessoas fantásticas, eu acho que sempre a gente tá falando de pessoas que desde o início já tem um background absurdo, assim, essa empresa fez o bolão do Sport TV, da Copa, né, eles fizeram um monte de coisas fantásticas já em termos de entrega, mas foram pessoas que desde o primeiro momento, quando a gente falou da Allianz, a gente quer estar junto. E aí a gente ficou mais um tempo como contratação, é que nem namoro, né, antes de a gente casar, a gente namora. Dá uma pilotada. E aí, bom, recentemente, não faz tantos meses assim, encontramos neles a empresa que a gente queria e puxamos ele para dentro do negócio, para eles para dentro do negócio. E aí agora tá tudo muito mais fácil porque a gente consegue ter mais agilidade, consegue ter menos custo também, querendo ou não, né? Porque eles estão parte do business, né? Então foi assim. Quando vocês foram pro mercado, assim, como é que foi a aceitação das empresas? Num primeiro momento foi tipo, isso não dá, ou foi, não, estamos abertos? Como é que foi um pouco o caminho de vocês procurarem as empresas? Eu nem vou dizer que foi. O suspiro da Tati, gente, queria que vocês conseguissem ver a cara que ela fez, tipo, o olhinho virou, tem história boa aí. Eu acho que é uma luta diária, a gente ainda esbarra, né, com empresas que às vezes não percebem valor ainda. Eu acho que tem outro termo, eu vou pedir desculpas por isso, porque o marketing, ele tem muito termo em inglês. Sim. E às vezes parece chato ou até snob por parte na parte de quem fala, mas sempre existem os early adopters e os late adopters. Early adopter é aquele cara que vai apostar na tua ideia antes dela estar pronta, ou que vai ter fit. Visionário. E o outro vai ser o que vai pegar depois que já tá todo mundo fazendo. Normal, faz parte, aceita que dói menos. Mas uma coisa que a gente teve muito a favor foi que veio da própria indústria a demanda. A Casa Valduga, né, uma das maiores vinícolas do Brasil. Vocês estão em Caxias, né? Em Caxias, isso aí. E em São Paulo com a Débora lá, né? Não temos escritório físico, ambiente físico em São Paulo, mas temos ela lá que nos representa. A Casa Valduga já vinha há muito tempo buscando uma alternativa para o Braille. Porque eles têm pequenos rótulos, né? Não é possível colocar a informação toda, é super difícil. E quando eles nos procuraram, pensaram, não, é isso. Então eles embarcaram muito fácil, mas por quê? Porque eles já estavam abertos. Mas não vou dizer que são tudo flores, né? Claro. A gente bateu muita porta também e segue batendo, porque a gente acha que tá muito longe ainda, a gente precisa crescer demais ainda. Mas tem empresas que a gente bate, tem que explicar o básico, tem que explicar o que é inclusão, o que é acessibilidade. E sem julgamento, é conhecimento. Eu também, da mesma forma, lá em 2019, eu nem sabia o que era cor de bengala, nunca nem tinha prestado atenção. Então, a gente tem que estar aberto para aprender, né, e ouvir. Falando das empresas, só para dimensionar e o pessoal entender também o tamanho do mercado, né? A gente tem no Brasil mais de 180 mil empresas nas indústrias de alimento e bebida, que é a maior do país, higiene, limpeza e medicamentos. São milhares de empresas com milhões de produtos e marcas. Então, eu acredito nas pessoas, acredito nos empresários, né, na capacidade que eles têm de olhar para frente, de ver tendências, enfim, e acredito que isso vai repercutir cada vez melhor, até pela própria oportunidade que a gente está tendo de espaço de fala, né, ganhando um prêmio aqui, ou nós estivemos recentemente na Câmara dos Vereadores, lá em Caxias do Sul, para receber um voto de congratulações, né? Parabéns! Muito isso obrigada. É importante. Bem importante. Então, a gente teve ali um espaço, 5 minutos para falar e foi fantástico. Fomos aplaudidas em pé. Então, são pequenos momentos de conquistas, né? Que nem sempre são monetárias, nem sempre, mas ter o espaço de fala, isso já é uma baita comemoração, né? E temos que comemorar as pequenas vitórias, né? Isso aí. ajuda o negócio. Isso aí. Então, a gente segue tendo algumas dificuldades, né? Assim como segue tendo muitas vitórias. E eu acho que isso faz parte. Eu acho que, como eu falei, eu acredito nas empresas, acredito nos empresários, acho que vai ser cada vez mais fácil. Mas, de novo, quando eu bater na porta, chegar mostrando o valor para essas empresas, né? Não só trazendo, o social. Isso até foi uma barreira. Até vou trazer isso, que eu acho que é interessante para eles também. No começo, a gente teve uma excelente repercussão na mídia. Logo que a gente lançou, a plataforma foi lançada em fevereiro de 23, né? Oficialmente. Mais de 2 anos de trabalho, mas um lançamento recente. E bebê. É um bebê. E a gente percebeu que a mídia repercutiu muito. A gente teve reportagens exclusivas em RBS, TV Cultura, TV Pampa, Record São Paulo. Foram em um mês,
mais de 50 publicações em importantes veículos do ecossistema de inovação, inclusive, mas todos eles puxavam muito para o social. Agora eu vou falar a língua do empreendedor, tá? Por favor. E a gente ficava, mas é de graça, aí as pessoas acharam que era um projeto, uma ONG, o aplicativo de graça, e a gente começou, ops, será que isso é tão bom assim? Porque a gente não quer dar essa cara de instituto, de associação, não, é uma empresa, nós somos um negócio, a gente precisa pagar as contas. Pagar as contas para continuar desenvolvendo, para continuar melhorando a experiência do usuário, investindo em tecnologia, em gente para trabalhar conosco, né? E quando a gente bate, né, na porta da empresa, a gente já não vai mais tanto com aquele discurso, porque é a social, ajuda. Quando falou isso, o empresário, que ele tá muito focado em resultado, acho que já vai pedir dinheiro. Daí ele já não quer. Agora, se tu fala, olha, nós temos uma ferramenta de acessibilidade de marketing para tu impactar todos os teus consumidores. Isso agrega valor, tá ancorado no ESG. Aí o cara, agora tá falando a minha língua. Então, isso é aprendizado contínuo, né? Então, como é que foi? Eu te respondo como é que tá sendo. Como tá sendo, eu imagino que não deva ser fácil mesmo. E pelo outro lado, vocês tiveram bons feedbacks, assim, de usuários? Totalmente. Antes de a gente lançar, inclusive, eu tenho um áudio que eu salvei nos meus favoritos. Daquele que tu, quando tá pra baixo, tu dá o play? É esse mesmo. Não é o mantra, mas é quase como. Não tá no Spotify, tá no meu grupo comigo mesmo, ali no WhatsApp. Eu mesma e a Alexandra, é o nome do meu grupo no WhatsApp, tá? Esse aí, que é um amigo da Carol, homem com deficiência visual, que ela apresenta pra ele, sem falar nada, mas ela só apresenta e fala pra ele utilizar o aplicativo. Ela entrega 2 garrafas, uma é espumante e outra é vinho. Mas as garrafas são praticamente idênticas, né? E ele queria tomar um, e ele pegou, né, tateou um produto, e ele disse, esse aqui é vinho. E aí ele pegou e escaneou esse produto. E ela tava gravando, depois ela pediu autorização, né, mas... LGPD aí cumprida. E aí ele fala no áudio, assim, emocionado, né, ele fala, isso mudou a minha vida, eu tinha certeza que era um vinho. E ele começa a chorar. Assim, uma coisa linda de se ouvir. E foram tantos relatos nesses 2 anos, que daqui a pouco vou eu chorar. É normal, aqui no Plano de Voo, o que a gente chora por aqui, porque vem tanta história, Tati, inspiradora e transformadora, que a gente tem se permitido chorar mesmo, de alegria. De alegria. E eu acho que isso é um pouquinho da Tati também, né? Porque eu sempre estudei muito, que nem tu falaste, sou profissional de marketing. Meu trabalho sempre é fazer com que as empresas deem certo, né? Mas eu confesso que eu sentia um vazio antes da Alia de saber o que eu tô fazendo com o conhecimento que eu adquiri, que ainda com certeza tem que adquirir muito mais, mas o que eu posso fazer com o meu conhecimento de bom para as pessoas, não para as empresas somente, né? Para as pessoas, como é que eu posso deixar o meu legado para minha filha, para que quando ela for uma mulher, ela olhe para as pessoas de uma forma diferente, que ela consiga praticar essa empatia no dia a dia dela. E é maravilhoso ver a Isa, né, tão pequena, e ela já sabe, ela vive com a Carol, com a Cão Guia, ela é uma defensora disso, ela fala, assim, ela não vê mais como o diferente, ela vê como o lidar diferente do que é o padrão. E ela, né? Com certeza, é uma replicadora disso onde ela está, no grupo das amigas, na escola. Ela tá fazendo um serviço... Ela sai contando. Porque a Cão Guia foi lá em casa, a Engá. Mas tu sabe que não pode interagir com o Cão Guia em serviço, né? Porque ele tá trabalhando, tu sabia que a Engá tá trabalhando? Não pode fazer carinho. Mas, enfim, eu acho que até me perdi onde é que eu tava falando das pessoas, né, dos usuários, assim, que é as pessoas com a deficiência. Sim, da experiência, né, dos feedbacks que tu tinha me pedido. Várias situações, então essa foi uma, outra foi da própria Carol, isso foi lá no início quando a gente se conheceu, a Carol tinha comprado 2 picolés. Coisa simples, olha isso, olha esse exemplo. Ela tinha comprado 2 picolés, um era de morango e outro de chocolate. No mercado, geralmente ela vai contar com a ajuda de alguém, né? Ela vai ter que pedir. O que é esse? E vou levar pra casa. Com a boa vontade de alguém. E por isso que a gente fala que é a melhora na experiência de compra e de consumo. Porque quando ela vai pra casa, ela precisa organizar esses produtos. Como é que ela faz se ela tá sozinha? A Carol mora sozinha, agora com o noivo. Como é que ela faz pra organizar esses produtos em casa? E aí ela me contou, em determinado momento, que ela abriu o freezer e ela queria comer muito um chocolate específico. Agora vou mentir se eu souber qual, mas ela queria comprar, sei lá, de chocolate. E ela acabou abrindo de morango. E aí ela só soube quando ela colocou na boca. E quando ela me contou aquilo, eu fiquei assim, pé da vida, né? Porque eu disse,
Como é que pode a pessoa ter que consumir um produto que ela não quer, porque ela não conseguiu acessar a informação? Nossa, gente, alô, 2023, sabe? A gente não tá falando de 1800, a gente tá falando de 2023. A gente tá querendo ir habitar Marte. Ai, maravilhosa, tu pegou, tá no Não meu é? pitch, inclusive, eu falo A gente isso quer em habitar determinado Marte, momento. mas a gente não consegue incluir 18,6% da população para que ela tenha a opção de escolher o picolé de morango e não o de chocolate, ou o contrário. Exatamente, eu falo exatamente isso logo no início do pitch, que é, vocês já pararam para pensar que hoje nós temos tecnologia disponível para levar pessoas para o espaço, mas que milhões de pessoas não conseguem frequentar o varejo de forma digna. É isso, a gente tá olhando para o lugar errado, eu acho, sabe? Nossa, Isso me deixa estamos. muito... Se a gente olhar do ponto de vista business, negócio, tem um negócio aí. Tem um espaço. Vocês inicialmente olharam para os 18% com deficiência visual, mas rapidamente você percebeu que, tem um mundo inteiro, tem 100% das pessoas que podem utilizar isso. Facilita para várias coisas. Fiquei pensando agora, imagina um projeto desse se ampliar e ter essa possibilidade na frente de todos os ônibus urbanos, por exemplo, onde a pessoa só conecta aí o seu aplicativo e sabe, bom, este é o meu ônibus. Isso é levar dignidade às pessoas. Se eu falar aqui sobre tudo que tá na cacholeta, no backlog de coisas pra gente fazer, tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente precisa aí justamente crescer com o produto que nós temos para continuar desenvolvendo. Mas eu vou dar spoiler que eu nunca falei, ó, é só para vocês que estão ouvindo. A gente quer melhorar a experiência de compra de roupa, por exemplo. A gente já tem a tecnologia para isso. Porque hoje uma pessoa com deficiência visual, ela não consegue saber cor, ela não consegue saber se combina ou não combina. Existe, inclusive, um aplicativo que é muito bom fora, mas que ele depende de alguém te atender, que é o Be My Eye. O Be My Eye, tu liga para uma pessoa e ela vai te dizer o que é aquela roupa, né? Mas ela segue sendo interação, precisando de uma pessoa para te ajudar. Só que ele acabou tendo algumas barreiras, porque o Be My Eye, tu precisa de alguém disponível para te atender naquele momento. Barreira de língua. Exato. Então, tem muita coisa. Tem identificação de mercados, como a gente já está fazendo. Então, tem muita coisa para fazer e que eu acredito de verdade que ela pode ir muito além do público com deficiência, né? Mas a gente precisa baby steps, step by step, vai indo devagarinho que a gente cresce. Crescer com segurança também, né? Entender o seu momento. E eu acho que tu abriu a nossa conversa falando uma coisa que eu acho que é muito importante, de ter o entendimento de que ninguém sabe tudo e estar aberto a aprender. Acho que isso é importante para todo tipo de negócio, né, Tati? Sempre. E humildade, eu vou te falar que é um pouco mais humildade. Quem quer empreender tem que abrir mão da arrogância, né? Eu estou sempre aprendendo. Verdades sendo ditas no plano de voo. Mas é verdade. Uma coisa é tu teres o conhecimento que vai te levar onde tu precisa, mas primeiro que tu não faz nada sozinho. Então tu pode ter uma excelente ideia, se não tiver as pessoas certas do teu lado, ela vai ficar no plano da ideia e não vai decolar, né? Não vai. Não vai. Mas eu queria puxar só uma coisinha super importante que eu não falei antes, ali, que é do Braille. Isso é super importante. Foi lá atrás, quando eu estava te contando a história, né, do como que começou a Alia, eu te falei do espaço necessário para aplicação. O segundo era o alto custo com alto relevo. E aí o mais chocante, 2/3 da população cega sequer é alfabetizada em Braille. Nossa, gente. Olha o tamanho do problema. Que informação assustadora essa. Por quê? Porque são pessoas que adquiriram a deficiência ao longo da vida. Pessoas que foram alfabetizadas em tinta. Então, até para fazer uma referência, né, para uma página de folha escrita a tinta, eu preciso de pelo menos 3 em Braille. Então, tá aí a explicação do espaço necessário para aplicação. O custo em alto relevo, eu já expliquei para vocês, a impressão, principalmente na embalagem plástica. Quando eu me dei conta, quando eu fui lá no INAVE, que eu contei, e me dei conta que boa parte da população que recorre a esses institutos para se apoiar, né, quando se depara com uma doença como essa, seja, sei lá, retinose pigmentar, pega qualquer doença de visão, essa pessoa não é alfabetizada em Braille. Então, ela fica no escuro, literalmente. Então, quando eu me dei conta disso, e aí fui validando, né, com a Carol, depois eu disse, não, peraí, vamos olhar para isso aqui, vamos fazer alguma coisa a respeito, né. Outro ponto que eu
queria trazer, e que eu não falei, que nós somos o primeiro selo de rótulo acessível do Brasil. Mas Então, olha que coisa mais maravilhosa isso! Hoje as empresas que contratam a solução e inserem de forma completa e customizada, não é só contratar, é inserir de forma completa e customizada, elas podem colocar nos seus rótulos o selo, é um selinho com o logo da Alia, rótulo acessível. Mas Tati, a pessoa que não enxerga, como é que ela vai saber do selo? Várias vezes já perguntaram isso. Esse selo, ele preferencialmente podendo ser colocado em alto relevo, ótimo, mas se não puder, ele não é para impactar a pessoa com deficiência visual, é para impactar toda a população, porque existe uma rede de apoio, as pessoas sempre contam com essa ajuda. Então, por exemplo, eu tenho uma marca A e B, você é minha familiar e tem deficiência visual. Eu vou dizer, Lê, tu viu que tem aquela marca agora, o rótulo é acessível, vai lá e usa ela, né? Então, existe essa ajuda. Quero também trazer o prognóstico, né? Até 2030, o Brasil vai ser a 5ª população mais idosa do mundo, tá? Que é um dos públicos beneficiados diretos pela nossa solução. Também até 2050, a população cega e de baixa visão vai triplicar. Nossa. Por conta do aumento do diabetes e do uso frequente das luzes azuis que a gente encontra nos computadores e celulares. Computadores e celulares. Exatamente. E a gente está cada dia ficando mais tempo conectado a essas telas. É isso aí. Eu sempre falo, tem um post que nós fizemos um dia na página do Instagram lá da Alia, e que é assim, mais ou menos assim, um amigo seu, o colega de trabalho, o amigo, o parente de não sei quem. Você conhece a realidade de milhões de brasileiros. Porque pode ser com a gente, entende? Pode. A gente pode agora, falando do público com deficiência visual em específico, hoje tá tudo certo. Quantas pessoas eu já ouvi de histórias que as pessoas ficaram cegas por causa do diabetes? Já com um estágio mais avançado. Como é que essa pessoa, sei lá, até pode, capacidade nós temos, mas uma pessoa, sei lá, com 50, 60 anos, 70 anos, ter que aprender o braille nessa estágio da vida. Gente. São pessoas que ficam, todos nós, na verdade, né, se a gente parar pra pensar, todos nós já somos reféns dos smartphones, né? Então, como é que eu utilizo a tecnologia, que já tá aí a meu favor? Isso. É isso? Porque, de novo, uma coisa que também a gente fala muito aqui, tecnologia é meio. É gente produzindo, desenvolvendo pra gente. A tecnologia tem que nos servir. Ela é uma utilitária para nos servir. O que não pode é a gente ficar a serviço da tecnologia, né, Tati? Exatamente. Tati, e me diz uma coisa. As empresas que estão dentro da tua plataforma precisam ser empresas grandes ou o pequeno produtor, pequeno varejista, quem produz menor? Aqui o nosso público muito, né, do Sebrae aqui é pequenas e médias empresas, de empreendedores e empreendedoras. Você tem valores diferenciados por produtos? Como é que fazem para te procurar? Parcerias? Dá um serviço aí. Vamos lá. Eu posso falar de preço porque é momentâneo isso. Acho que é importante falar isso, né? Que os preços estão sujeitos a adequações com o correr do tempo. Porque daqui a pouco é um conteúdo relevante, né? Que vai estar sendo veiculado por mais tempo. Então, daqui a pouco a pessoa, mas eu ouvi e não era isso. Bom, pode acontecer, né? De trocarem valores. Vamos lá, então. A gente tem muito orgulho porque nós temos no nosso portfólio hoje empresas de pequeno a grande porte. Acho que inclusão é isso também. Não é um produto para todas as pessoas e também para todas as empresas, né? Então, hoje essas empresas pagam uma mensalidade, como eu falei, de acordo com a quantidade de produtos cadastrados. Os planos vão de R$ 2,99 por mês a R$ 9,99, acima de 200 códigos, aí a gente vai para um plano Enterprise a negociar com esse setup de implementação. Toda empresa que tenha um produto com código de barras, hoje, como eu falei, a gente tem outros planos também, coisas que estão no nosso roadmap, no backlog de programação, mas todas as empresas que têm um código de barras, elas podem ser empresas aliadas. Então, independe do porte, do tipo de produto. Mas eu fabrico panela. Beleza, vamos lá cadastrar para falar como é que tu utiliza essa panela, colocar o link da receita de utilização dessa panela, olha a temperatura. Oportunidade de se vender. Oportunidade de fazer marketing junto com um serviço super inovador. É o primeiro selo, gente, do Brasil. Impacta para a tua marca ter esse selo. A gente até criou uma aba. Logo que tu entra no aplicativo, tem um menu e a gente criou uma página ali que é só empresas aliadas. Então, ali também, se eu não vou utilizar o aplicativo como pessoa com deficiência visual, mas eu quero dar uma consultada porque eu gosto de saber como é que as empresas estão posicionadas e tal, eu vou dar ali uma coringada, que nem eu digo, e vou ver quais são as empresas que estão apoiando a Alia, né? Ou seja, eu vou saber que a empresa é aliada não só quando eu escanear o produto, e aí ver se ele está completo ou não. Se tiver completo,
é empresa aliada. Se não tiver completo, for só uma informação básica, não é uma empresa aliada. Mas para dar um espaço para essas empresas também se divulgarem ali dentro, colocar as informações que elas querem sobre as suas empresas, né? Muito então, legal. ela realmente é uma plataforma para todas as empresas, independente do porte ou do segmento de atuação. Muito bom. Acha vocês Instagram? Achem Instagram, @alienclui, nosso site também, alienclui.com.br. Onde mais? Acha no WhatsApp. Então, com certeza, uma especialista em UX, experiência do usuário, com certeza o número do WhatsApp está lá no site, tá no Instagram, tudo direitinho. Convido vocês a darem uma olhada lá, até mesmo para conhecer esse produto, conhecer esse serviço e olhar para fazer uma parceria, e também você está aliado a algo que pode e me parece que está sendo revolucionário nisso. Vou deixar o e-mail, que eu não falei. Por favor. Caso tenha alguém ouvindo que já queira o contato direto de e-mail, é olá@alienclui.com.br. Que bonitinha, assim como a gente começa esse podcast, olá. Então é olá, Tati, antes da gente encerrar, eu quero saber do checão que veio lá da Gramado Summit. Gente, a Gramado Summit, um dos principais eventos de inovação e tecnologia da América Latina. Estivemos lá agora recentemente, no mês de março. Gravamos vários episódios do Plano de Voo lá. Eu tive mais um ano o prazer de estar num palco palestrando também. E lá, gente, ocorre, em outros eventos também, uma coisa chamada Batalha das Startups, né? Um projeto também super em parceria aí com o Sebrae. Sebrae toca esse projeto muito bem. E eu queria que tu nos contasse como foi. Você se inscreveu, foi o teu primeiro pitch, já se apresentou em outros lugares. Conta um pouco pra gente como foi. Não. Foi guerra, foi batalha mesmo. Se inscreveu para não pagar o ingresso da Gramado Summit também? Tipo isso. Tá vendo, gente? A gente tava, na verdade, com um mini stand lá num espaço Female Founders, né? Então, a gente já ia já seria ótimo, né? Que nem eu tava falando das conquistas, né? A gente foi realmente, assim, o que vier vai ser maravilhoso, vai ser lindo pra gente, já é um primeiro passo, porque de fato a gente nunca tinha feito um pitch, a gente nunca tinha participado de um evento. Eu, como porta-voz, né, da empresa ali na frente, né, fazendo as batalhas, foi exaustivo o meu treino para que eu respeitasse o tempo. Porque o tempo, quanto tempo? 30 segundos no Sebrae, e no da aceleradora eram 5 minutos, mas Vocês não ouviram? 30 segundos. Se você tiver 30 segundos aí para vender tua empresa, tu consegue hoje vender tua empresa? Vou deixar esse questionamento aqui para vocês. E muito, muito interessante, porque o Sebrae, ele faz o Like a Boss, né? As batalhas, então eram 3 dias. Vou contar de cada um separado. Por favor. Porque a gente ganhou as 2 maiores competições, né? A gente ganhou as 2 competições do evento. Na primeira, então, a primeira é uma dinâmica que são largados na tela alguns temas, e aí tu tem que decorrer sobre aquele assunto durante 30 segundos, né? Então, quando a gente venceu a primeira batalha do Sebrae, foi até uma honra, porque a outra startup, também maravilhosa, uma startup com um propósito muito bacana, que já tinha passado no Like a Boss do outro ano. Então, eu fui, assim, morrendo de medo, né? Disse, bom, se passar, passei. Se também não passar, vamos lá, fazer o quê? Vou dar o meu melhor. Eu sempre penso isso. Tudo é experiência. Vou dar o meu melhor. Passamos no primeiro, então, bom, já sabemos que vamos pro segundo dia. E aí foi, né, várias startups interessantes. E agora conosco no primeiro lugar do Like a Boss ali, a gente vai agora para a final nacional em Florianópolis, né, junto com outras 4 startups. E o outro do cheque, daí sim, foi da aceleradora Venture. Então, esse sim foi uma coisa bem, bem boa que aconteceu. Talvez foi um erro meu, mas eu achava que era 3 minutos. Eu treinei para 3 minutos. E eram 5. Então, quando eu cheguei lá, na arena, que eles chamam, né? A primeira coisa que eu fiz, uma curiosidade, eu fiz uma estrelinha no palco. Porque eu sou muito de energia, né? Eu sou uma pessoa expansiva, tu já percebeu que eu... Já! E eu disse, bom, seja lá o que for, vou fazer uma estrelinha que vou treinar meu pitch sozinha. Ainda tinha pouquíssimas pessoas no evento. Fiz a minha estrelinha, batizei a arena ali, eu disse, seja o que Deus quiser, e acabei me dando conta que, na verdade, eram 5 minutos, e eu disse, bom, então agora eu só desacelerar um pouco, tô totalmente treinada, afiada, acho que isso é super importante, porque esse exercício de treinar um pitch é muito importante nesse universo de startups, porque às vezes tu tem uma ideia, mas tu não sabe se comunicar
e vender, literalmente, passar por todos os pontos relevantes no tempo necessário, vai apitar o negócio e tu não vai mais ter chance de falar. É muito complicado. Então, é treino, tá? Todo mundo tem a capacidade de fazer, mas é treino, né? Treinei com a minha mãe, treinei com a minha filha, várias vezes, exaustivamente, de madrugada. As minhas sócias, eu acho que não aguentavam mais, porque eu fui de Caxias a Gramado. E o cronômetro? E treinando, e fazendo, agora fala sobre inovação, que é da Era do Sebrae, 30 segundos. Agora fala sobre modelo de negócios, fala sobre próximos passos, aleatório, porque às vezes tu vai muito ensaiadinho, mas no caso do Like a Boss, é sorteado na hora, então tu não sabe o que ele vai te pedir. Tu tem que estar pronto pra tudo, né? E aí foi isso, né? Então nós vencemos essa competição, fomos pra final, na sexta-feira a gente fez as 2 finais, ficamos super felizes, porque de manhã a gente fez até a gente teve que se desdobrar, porque as 2 finais eram às 10 horas da manhã. Então eu saí de um palco, pedi uma ajuda pra organização, pra eu ser a primeira no da Venture, saí correndo e fui pra do Like a Boss. Então, eles ajudaram nisso, a gente fez. A do Like a Boss a gente já ficou sabendo no início da tarde. Então, a gente subiu no palco principal lá, a Engá junto. Palcão enorme! Super feliz. Nossa, Carol, assim, com a Engá ali junto, toda a equipe. E aí, à noite, mais pro final do dia, daí teve o anúncio da Venture, com um aporte de R$200 mil. Bonito, né? Checão, né? Eles têm investimentos que vão de 200 a 1 milhão, né, possível. Mas ajuda, né, Tati? Esses 200 mil... Ajuda. E eu acho que é importante isso, né? A gente ter um plano para esse investimento, né? Porque não é prêmio, isso é bem importante entender, não é dado. Importante. Né? Isso não é dado. Então, isso tem equity envolvido, tem que tu analisar e fazer um plano de investimento mesmo, porque são investidores colocando dinheiro na tua startup, tu tem o retorno, né? Tem que dar o retorno. Então, isso é bem importante o empreendedor, quando se coloca nesse movimento de, vou buscar investimento, também saber que vai ter contrapartida. É natural isso, né? Ninguém dá dinheiro pra ninguém sem nada, né, gente? Não, o meu pai... Se vocês conhecem alguém, me avisem, né, Tati? Se eu contar pra vocês o meu pai, gente, meu pai me liga no sábado, foi sexta-feira, acabou, né? Meu pai me liga no sábado. Minha filha, não faz isso, minha filha. Meu pai mora no campo, né? Uma pessoa bem humilde, assim, e queridão, extremamente inteligente, mas um cara que não é muito das redes sociais, porque ele tem medo, né? E aí minha filha, não fica postando com o cheque. Eu disse, pai, não tem como não postar, tá saindo no jornal. Não é pra mim o cheque, é pra Alia. Eu não vou pra Maldivas com esse cheque, eu vou trabalhar mais. Ele tava preocupado com a tua segurança. Ele tava pensando, né? Pais, minha filha, mães. Não fica te expondo, né? Eu disse, pai, não é assim que funciona. Eu expliquei pra ele, né? Esse dinheiro não é pra Tati, eu não vou pegar esse carro, comprar um carro e ir pras Maldivas, que nem eu brinco, né? Esse dinheiro é pra eu trabalhar mais, na verdade, né? Pra ter o recurso que talvez hoje a gente não tenha pra conseguir continuar desenvolvendo, né? Mas foi fantástico, foi muito legal, foi assim, muito além do que a gente podia esperar, né? A Alia tem uma coisa muito linda a gente fala até que a gente contribui diretamente para pelo menos 3 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Né? As ODS. As ODS. Estão faladas também, gente, acho que é importante, a gente fala bastante das ODS aqui também no plano de voo, mas quero provocar vocês para dar um Google, entra lá, para dar uma olhadinha nas ODS, são 17 super importantes, tem muita aplicabilidade nas empresas. Muito, a gente está em pelo menos 3. Né? A primeira de igualdade de gênero, né? Como eu falei, somos uma startup fundada por mulheres. A segunda de indústria, inovação e infraestrutura, porque a gente corrobora para a industrialização inclusiva e sustentável, e também da redução de desigualdades, né? Com a inclusão social independente de gênero, raça, idade ou deficiência. Então, acho que isso é bem importante a gente lembrar também. Tati, dá pra ficar assim, mais o dia inteiro conversando contigo, não comentamos sobre várias coisas, mas cabe a mim encerrar esse episódio, por mais que eu queira conversar ainda mais contigo. E antes de me despedir, eu já quero dizer que a gente já quer deixar um segundo horário aí pro plano de voo contigo, para daqui a alguns meses tu voltar aqui nos atualizar o que mais temos, como cresceu, como foi investido esses 200 mil. Quem sabe já temos o resultado aí de Floripa, hein? Tem uma batalha regional lá. Então, queria te agradecer demais também, porque eu sei que tu tá aí com essa loucura da empresa, que todo empreendedor a gente sabe que não é simples. A gente aqui conversa muito sobre empreendedorismo real. Tem uma filha pequena, tem empresa, tem vida, mas pegou a estrada hoje para vir a Porto Alegre, para estar aqui
aqui no estúdio, pra gente ter essa conversa aqui no estúdio. Então, te agradecer demais por isso, porque é tempo teu, estrada, mas o papo é muito mais gostoso. É muito bom, e quando a gente faz com amor, a gente só agradece, né? Eu sou realmente muito grata, como eu iniciei falando, né? Muito grata pela oportunidade. Não me custou nada vir pra cá, é total gratidão. E se eu puder deixar o recadinho, né, de acreditar, as pessoas acreditarem naquilo que fazem, aquilo que eu falei. Quando você faz algo com amor, com propósito, você realmente acredita, não tem barreira. Não existe barreira. A barreira, às vezes, é a gente que se coloca, né? A gente tem que ter pé no chão, sim, né? Fazer um planejamento, olhar para os cenários, né? Mas é muito trabalho, né? Eu falo muito trabalho. Hoje a gente está aqui comemorando uma vitória, comemorando estar aqui contigo, tendo essa repercussão, mas a gente sabe que isso é só o começo, sabe que ainda tem muito trabalho pela frente, a gente precisa muito dos nossos aliados, inclusive eu trouxe um adesivo para ti. Quero! Mas é isso, eu acho que é muito trabalho. E que quando a gente faz algo que a gente ama, fica mais suave, né? Fica mais fácil. Então é uma satisfação imensa estar aqui, de verdade, de coração. Muito bom, gente. Agradecer demais a Tati. Dá parabéns pra Tati, pras duas amigas, né? E que são empreendedoras junto com ela. E dizer que é muito bonito. Eu fico muito feliz em receber histórias, assim, tão legais de empreendedorismo e também com uma costura social importante, com essa leitura de precisamos mudar, então eu vou começar a mudar e pagar as contas com isso e que tá tudo bem, está tudo ótimo. Então, agradecer demais a Tati, o time dela. E agradecer também você que ficou com a gente até agora, escutando essa história tão inspiradora. Lembre de escutar os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e também nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais, você pode também acessar sebrae-rs.com.br, tem muito conteúdo no portal do Sebrae. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Luiz Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.